Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, como vedes, no mundo existem muitas situações difíceis acontecendo. O mundo está cada vez mais difícil. As coisas estão cada vez mais complicadas. Hoje por hoje você encontra em vários canais, em várias mídias, a informação de que o mundo está a terminar. Então convosco no dia de hoje vamos à parte 2 dos nossos 5 episódios sobre o grande engano. E no dia de hoje vamos falar sobre a interpretação escatológica do estado atual do mundo. Que Deus em Cristo Jesus lhe possa abençoar. Como sempre, apóstolo Daniel convosco, o vosso irmão e conservo. Vamos agora para o nosso conteúdo. Bom, estamos de volta, seja bem-vindo. Queremos convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o teu like e comentar, porque hoje vamos falar escatologicamente sobre o estado atual do mundo. Para quem não sabe ou para quem esqueceu, mas a escatologia é a doutrina que estuda as coisas do fim, que estuda sobre o fim, que estuda sobre a doutrina dos últimos dias. E quando estamos a falar da escatologia, estamos a falar daquilo que os cristãos chamam o final dos tempos. E irmãos e amados no Senhor, no dia de hoje vamos começar escatologicamente a falar sobre as guerras modernas. Você percebe quando liga a TV e em qualquer lugar sobre guerras em vários lugares. Nós vemos guerra na Ucrânia, nós vemos guerra no Médio Oriente, vemos guerra em muitas partes do continente africano. E nós entendemos categoricamente como cristãos que essas guerras são um reflexo das profecias e que está escrito em Mateus capítulo de número 24. A Bíblia diz o seguinte, vamos ler o Mateus capítulo de número 24, versículo de número 6. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Significa guerras e rumores de guerras, não é o fim. E depois diz o seguinte, versículo número 17, porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Estamos aqui a falar sobre as guerras dos últimos dias. Meus queridos e amados irmãos, uma nação se levantar contra uma nação é questão profética. Escatologicamente é um sinal de que estamos a correr para o fim. Não é o fim, estamos a correr para o fim, porque o fim de todas as coisas será a manifestação do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E logo, meus irmãos, precisamos ficar atentos com esses sinais. E falamos no episódio passado que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de interpretar, de entender os sinais do fim. E é lógico, no dia de hoje estamos a trazer um sinal que fala sobre guerras e rumores de guerras. Escatologicamente, essas guerras que você vê, Estados Unidos atacando o Irão, a Ucrânia com a Rússia e aí por diante, na Nigéria e tudo mais, todas essas guerras, elas são fruto, são um reflexo das profecias de rumores de guerra. Logo, esse é um sinal que deveria ser escrito por você guardar e entender que não é brincadeira. Por isso que hoje em dia quase todas as nações se preparam, criam armamentos pesados com o objetivo de procurar se defender, porque é profético de que nação se levantará contra nação, de que haverá guerra e haverá rumores de guerras e que será intenso, meus irmãos. Não vai parar, essas guerras não param, essas guerras são constantes, essas guerras vão ser, termina aqui, começa ali, termina ali, começa lá. Por quê? Porque são sinais de que estamos a correr para o fim. O segundo elemento para o dia de hoje são as crises sociais e políticas. Meus amados, é uma fase onde conseguimos ver com muita facilidade muita crise social, muita corrupção. Em toda parte do mundo existe corrupção. Em toda parte do mundo existem pessoas sendo enganadas. E você percebe também a questão da desigualdade. E a desigualdade tem crescido muito mesmo. Isso tudo é fruto do cumprimento das profecias. É mais um sinal dos fins dos tempos, porque para algumas pessoas parecia que quanto mais o homem
crescesse a nível da sociedade, teria que amar mais o seu próximo, mas é ao contrário. Por isso é que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará por se multiplicar o pecado. Depois temos a perseguição religiosa. Meus amados, há uma ideia de que possivelmente a perseguição religiosa vai parar. Nunca vai parar. A perseguição religiosa é até o Senhor Jesus voltar. Você precisa entender uma coisa, que a perseguição religiosa, ela faz parte do cumprimento de profecias. Ela se alinha com a descrição de Paulo sobre os tempos difíceis. Você percebe que muitas das vezes existem cristãos a serem perseguidos em diversas partes, na China, na Nigéria e em muitos lugares, os países da janela 1040, onde não é possível ser cristão. Então essa questão de perseguição religiosa, ela vai cada vez mais aumentar, até um ponto, irmãos, que depois vamos falar nos próximos episódios. E depois também um elemento que precisamos entender, um sinal que eu queria deixar para o dia de hoje, é a globalização da mensagem. Mateus capítulo de número 24, versículo 14. A Bíblia diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. E a mensagem de Deus está sendo pregada em todos os lugares. A palavra de Deus tem sido anunciada em quase todos os lugares. O mundo está a conhecer. Nunca houve uma época em que a palavra foi tanto pregada. A palavra está sendo pregada e a profecia está a se cumprir. Hoje temos na internet, temos na televisão, temos papéis, temos panfletos, temos várias formas onde qualquer um e em qualquer lugar pode se deparar com a mensagem. Então isso é um cumprimento da profecia. Meus amados irmãos, por hoje nós estamos a falar desses três sinais, as guerras, as crises sociais e políticas, a globalização da mensagem de Deus. Quais dos sinais você está acompanhando constantemente? Como cristão, precisamos ficar atento. Sabe, deveria chamar a tua atenção o fato de aquilo que está escrito estar a se cumprir. Deveria te alegrar. Você deveria ficar feliz. Por quê? O mestre vem, o mestre está voltando, ele está às portas. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, alegra-te, porque estamos a viver fases em que provam que a palavra de Deus, ela não passa, ela é eterna e ela sempre se cumpre. Que Deus em Cristo Jesus te possa abençoar. Não entre em pânico pela guerra, não entre em pânico pelas crises, não entre em pânico. Tenha esperança, porque o mestre está a voltar. Que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Até o próximo episódio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, inscreva-te no canal, ativa o sino das notificações, dá o teu like, para que o próximo episódio você possa receber uma notificação. Que Deus abençoe, como sempre, o vosso servo, o vosso conservo, apóstolo Daniel, vosso irmão em Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém.